Cidade Universitária Entrevista. Imprensa brasileira e a pandemia. Nesta edição do Cidade Universitária Entrevista, a gente vai conversar um pouco sobre os meios de comunicação e a presença do novo coronavírus no Brasil, a atuação dos jornais, o descrédito de alguns setores da sociedade, o papel e a importância da imprensa para a sociedade maranhense. E para ajudar a gente a compreender esse assunto complexo, recebo em caráter excepcional, aqui de casa, por telefone, a professora do Departamento de Comunicação da UFMA, a jornalista Li-Chan Chuen. Obrigado por nos atender, professora. Olá, Newton, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande conversar agora com vocês sobre um assunto tão importante no momento de crise, né, que é o acesso à informação acurada, à informação correta e o papel da mídia nesses momentos em que a sociedade está meio perdida, né, meio confusa, com tantas coisas acontecendo e com tantas informações surgindo a todo momento. Para iniciar a nossa conversa, a imprensa brasileira, neste momento, precisa ser mais atuante nesse assunto coronavírus ou tá bom assim mesmo? A imprensa brasileira, nesse momento, tem até surpreendido, porque normalmente, em momentos de crise, o jornalismo abandona uma crise quando outra se aproxima, né? O jornalismo ele vive muito de factual, e esse é um factual que já dura praticamente desde dezembro, e a cobertura da imprensa ela se manteve nos primeiros meses, nas primeiras semanas, num patamar muito equilibrado, e nas últimas 3 semanas o nível de cobertura aumentou muito. E aumentou muito por quê? Porque a partir do momento em que as comunidades locais em que o jornalismo atua, eles são atingidos, obviamente o jornalismo passa a se interessar muito mais por aquele assunto. Então, a partir do momento em que o primeiro caso de coronavírus foi registrado no país, o interesse aumentou, porque aí passa de ser uma notícia da editoria de internacional para ser uma notícia da editoria nacional. E mais do que isso, quando começa a haver a transmissão comunitária, passa a ser uma pauta de interesse local, né? Então todos os veículos de comunicação começam a atuar em cima de uma única pauta. E não é demais. Muito pelo contrário. A imprensa precisa aumentar, inclusive, o tom da cobertura, porque novos dados aparecem todos os dias, novas informações precisam ser checadas, contradições precisam ser respondidas, como agora nós vivemos uma espécie de crise de informação oficial no governo, né? Uma parte do governo diz uma coisa, outra parte do governo diz outra. Então o jornalismo ele precisa atuar como mediador dessas vozes em conflito. Então, quanto mais atuante for o jornalismo, melhor. A história da imprensa brasileira tem casos semelhantes ao que vemos hoje? A gente vê as pessoas em casa, recolhidas. A imprensa brasileira ela tem um histórico de ser atuante em casos de comoção pública. Obviamente, essa é a primeira grande crise sanitária que nós enfrentamos com a configuração de mídia que nós temos hoje. Que configuração é essa? Uma mídia convergente. Você tem a TV analógica tradicional, você tem os canais por assinatura, você tem as redes sociais, você tem o streaming, né? Penso aqui, por exemplo, no streaming da Rede Globo, que é um streaming extremamente competente, que essas plataformas elas se juntam para oferecer uma cobertura muito unificada, né? Mudam quem? Mudam os personagens que falam, mudam as análises, mas o tom da cobertura ele é muito unificado nas plataformas. A gente já viu coisa parecida, por exemplo, na época de grandes comoções, a morte do Ayrton Senna, por exemplo, casos de crimes, mas com relação à saúde, essa é a primeira vez que se vê nessa escala a imprensa trabalhando desse jeito. Professora, qual o papel da imprensa num momento tão crítico como este? O papel da imprensa ele é fundamental. Existem alguns atores sociais ou algumas instituições sociais que elas são muito importantes em momentos de crise. A primeira instituição que é importante no momento de crise, claro, é o governo. Isso é óbvio. Se o governo, os governantes, eles não lideram os governados, o caos se instala.
Só que existem outras instituições que, neste caso em específico, elas são extremamente relevantes. Uma é a medicina como instituição. Hospitais, médicos, enfermeiros, o sistema como um todo. A outra instituição é a mídia, e dentro da mídia é o jornalismo. Não é à toa que uma grande emissora de televisão, que é a Rede Globo, aumentou exponencialmente o espaço dedicado ao jornalismo dentro da programação. E aí é aquela coisa que o jornalista, que eu sou jornalista, a gente olha e diz, no momento em que a mídia é atacada, no momento em que o jornalismo ele é desacreditado, que a gente sofre a concorrência do que a gente chama de tio do WhatsApp, que a gente sofre a concorrência das fake news, nunca o jornalismo se mostrou tão essencial, tão fundamental para a sociedade. O jornalismo ele é um pilar não só da democracia como um todo, mas também ele é um pilar de coesão social e ele também é uma ferramenta antipânico. Algumas pessoas podem achar, por exemplo, que a cobertura da mídia está trazendo pânico, porque a gente fica o tempo todo falando sobre isso, só que na verdade o jornalismo ele serve também como atenuador desse pânico a partir do momento em que leva as informações corretas para as pessoas, né? Porque se a informação ela não é correta, a informação ela causa pânico. Então a informação do WhatsApp causa pânico, mas a informação da imprensa é uma informação que acaba trazendo conforto, porque é a informação que você pode confiar. Os meios de comunicação e a presença do novo coronavírus no Brasil. Este é o tema do nosso Cidade Universitária Entrevista desta semana, em que eu converso por telefone com a professora e jornalista Li Shan-Chuen. Existe alguma relação entre ciência e a imprensa? Você como professora da academia, mas também como jornalista, como você vê essa relação entre ciência e a imprensa? Ciência e imprensa também caminham juntas, porque o cientista, ele domina um campo, que é o campo de trabalho dele, que é a linguagem do trabalho dele, que são as ferramentas do trabalho dele. O jornalista, ele domina outros campos, e principalmente o campo da tradução. Então, se a linguagem médica ela é inacessível para o público, o jornalismo tem que traduzir essa linguagem. Se a linguagem da ciência ela é inacessível para o público, o jornalismo deve traduzir essa linguagem. Então, os campos que produzem conhecimento, eles precisam ser traduzidos para os públicos que não são daquele campo. E aí, nesse sentido, jornalismo e ciência, eles caminham lado a lado sempre. Professora, como a imprensa maranhense tem atuado nesta questão? Como a senhora tem observado isso? A imprensa maranhense ela tem atuado de uma forma relativamente cautelosa, e isso é muito bom. Por quê? Porque o nosso estado é um estado periférico que não recebe voos internacionais diretos, então nós não tínhamos no início da pandemia motivo para alardes, né? Nós sabíamos que o vírus chegaria até aqui por meio aéreo ou por meio rodoviário de transmissão comunitária dentro do Brasil, ok. E a imprensa maranhense ela foi muito responsável nesses primeiros dias de não alimentar fofoca, né? Não alimentar o que a gente chama de wishful thinking news. O que é isso? Você quer tanto que uma notícia aconteça que você acaba criando aquela notícia ou distorcendo os fatos para que pareça que aquela coisa aconteceu. E um dado que chama atenção, professora, que na semana passada, por exemplo, tivemos a capa única dos impressos do Jornal Pequeno, o Imparcial e o Estado. Como a senhora avalia essa unidade dos jornais impressos, por exemplo, destacando em suas capas principais o coronavírus? Essa atuação responsável da imprensa maranhense, ela teve o ápice no final de semana, quando houve aquela capa conjunta, né, dos nossos 3 grandes jornais, o Estado do Maranhão, o Imparcial e o Jornal Pequeno. Isso mostra que jornalismo não é apenas comercial. Isso mostra que jornalismo é muito mais do que uma atividade capitalista na sociedade que nós vivemos. O jornalismo é responsabilidade social, e a imprensa maranhense ela tem atuado com responsabilidade nesse sentido. E isso é muito bom também, porque os grupos de WhatsApp estão aí tocando terror nas pessoas, e a gente precisa que a imprensa seja responsável e não ecoe os boatos. Além disso,
Professor Elixan, como a senhora observa essa atuação da imprensa em conjunto com outras instituições, né? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, eu já falei, né, que a imprensa ela é uma instituição que ela não anda sozinha, ela é autônoma, mas a imprensa, como instituição, ela depende do trânsito em outras instituições. Então, esse trânsito, ele acontece com certas regras. Então, essas regras, elas têm sido seguidas de certa forma. Agora, quando você pensa na relação da imprensa como instituição, junto com o governo como instituição, e aí eu falo de governo de uma forma muito ampla, é muito contraditório e sempre foi, né? A imprensa que agrada governo não é imprensa boa. A imprensa ela tem que ser o calo no sapato, ela tem que ser o cisco no olho, a imprensa ela tem que incomodar. Professora, lhe agradecer pela sua presença e também aos internautas que estão nos acompanhando, os ouvintes, e eu lhe perguntaria, a senhora diria que o trabalho da imprensa é primordial para a sociedade maranhense, ainda mais num momento tão grave como este, que o número de mortes está aumentando, o número de contaminados? É importante esse papel, é fundamental para a sociedade maranhense essas informações através de uma mídia onde apura as informações? Se a imprensa não incomoda governo nenhum, alguma coisa está errada com essa imprensa. Normalmente, a imprensa que não incomoda é a imprensa que faz o papel de advogado de instituições e de governos. E essa imprensa ela não serve ao interesse público, ela serve ao interesse de públicos específicos, ou seja, das pessoas que ela quer agradar. E nesse momento a gente percebe que há uma conflagração muito grande entre a imprensa como instituição e o governo federal como instituição. Isso não é bom para ninguém, nem para a imprensa, nem para o governo e muito menos para a sociedade. Bom, você que acompanha o Cidade Universitária Entrevista, o assunto foi a pandemia e o papel da imprensa. Eu conversei por telefone aqui de casa com a professora e jornalista Li Shanxuan. Aqui nós agradecemos, com produção de Marcos Belfort, a coordenação também é dele. Na apresentação, esse amigo de vocês, Newton César. A todos, uma boa semana. E não esqueça, fique em casa. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.